Nós sabemos que o uso de jogos na disciplina de matemática torna-se uma estratégia imprescindível e importantíssima para que crianças possam se desenvolver e possam aprender os conceitos relacionados à matemática, em especial nos anos iniciais do ensino fundamental. O uso de jogos, então, é uma estratégia que deve estar presente na prática dos professores e das professoras das escolas de todo o Brasil, como é o caso que nós apresentamos em uma oficina para professoras de uma rede municipal. O uso de jogos é uma estratégia de ensino significativa. Por isso que nós entendemos que apresentar essas estratégias para professoras, para que elas usem nas suas salas de aula, torna-se uma ferramenta, o uso de ferramenta importante para que as crianças possam superar dificuldades que elas tenham na disciplina, possam adquirir autonomia, possam ter criatividade, trabalho em equipe, e por isso que nós entendemos, inclusive, que a construção de jogos, a proposta da elaboração de uma oficina de construção de jogos, torna-se ainda mais significativa a partir do momento que as crianças se envolvem, ou os professores se envolvem, no processo da confecção dos jogos, tornando o ato após a confecção, o ato de jogar ainda mais significativo, uma vez que as crianças estão pensando juntamente no processo da confecção do jogo, todos os processos envolvendo as regras, envolvendo os detalhes da montagem dos jogos, tornando ainda um ato muito mais prazeroso. Sabemos também que o uso de brincadeiras, jogos e o ato de brincar favorece muito o desenvolvimento das crianças. Por isso também, junto a esse ato do uso de jogos na disciplina de matemática, nós temos as contribuições do ato de brincar. Lembrando que as crianças, quando estão no ensino fundamental, elas têm as necessidades próprias de cada idade. Então, nós nos apoiamos em pesquisas, nós nos apoiamos em teorias relacionadas a esse desenvolvimento e chegamos a essa conclusão importante do uso de jogos no ensino de matemática. Então, nós temos as vantagens do uso de jogos no ensino de matemática, como a possibilidade de trabalho em equipe, a possibilidade das crianças desenvolverem raciocínio lógico, a possibilidade do trabalho colaborativo a partir do momento que as crianças vão confeccionar os jogos que elas vão utilizar futuramente. Então, nós vemos essas inúmeras vantagens, por isso pensamos na formatação de uma oficina com o critério da ludicidade na construção, confecção de jogos em matemática. O Programa de Extensão Universitária da Universidade Luterana do Brasil, Matemática e Ludicidade, é um projeto elaborado pela professora Úrsula e favorecido à comunidade acadêmica, na qual os acadêmicos e professores dos cursos de licenciatura da Universidade Luterana do Brasil têm a possibilidade de trocar informações e todas as tendências em educação matemática voltada à ludicidade para professores em exercício do magistério na educação básica. Dessa forma, nós estamos trazendo uma experiência realizada no ano de 2018 no município de Jaguariaíva, no estado do Paraná, no qual nós trabalhamos uma oficina com professoras do ensino fundamental dos anos iniciais para a confecção de jogos e vamos apresentar a seguir. Foi proposta uma oficina para a confecção de jogos intitulada Brincar e Aprender, Ensino Significativo da Matemática a partir da construção de jogos. Essa oficina então, teve alguns objetivos e algumas etapas. A primeira parte da oficina foi a apresentação no formato de seminário da teoria da aprendizagem significativa e também da área de jogos da educação matemática. Em conversa com as professoras, nesse primeiro momento, elas revelaram que não tinham ideia do que seria essa teoria e do que seria a área de jogos da educação matemática. Mas, em algumas conversas na qual elas foram relatando suas práticas, nós pudemos observar que realmente elas têm noção e já praticam essas ideias presentes na teoria da aprendizagem significativa e também já fazem uso de alguns jogos para o ensino de matemática. Nós entendemos que a colaboração que apresentamos às professoras com a possibilidade de confecção de mais jogos, isso trouxe uma amplitude na visão, podendo transformar suas práticas pedagógicas.
Foi uma oficina muito importante, na qual nós apresentamos 5 jogos para que as professoras confeccionassem, e esses jogos nós listamos no nosso artigo. Um momento muito significativo da oficina foi o período de construção dos jogos. Nesse momento, as professoras foram divididas em algumas equipes para que cada uma pudesse elaborar e confeccionar seus jogos. Ao final desse processo, de muita interação e muita conversa e muitas possibilidades de uso desses jogos, as professoras então fizeram uma espécie de circuito. Primeiramente, aquelas equipes que confeccionaram os jogos fizeram uma partida desse jogo, depois trocaram os jogos entre as equipes para que cada uma pudesse entender e saber o funcionamento de cada um deles. Foi um momento de muita descontração, um momento de brincadeira, onde as professoras estiveram livres para pensar possibilidades, inclusive, que elas poderiam utilizar na sala de aula com aqueles jogos e fazer alterações para que possa servir para uma determinada turma, para que fique mais simples, para que fique mais complexo. Então, esse período foi muito importante em que, em alguns momentos, as próprias professoras esqueciam que estavam no ambiente de sala de aula, de tamanha era a empolgação e a participação que elas tinham naquele processo, extremamente significativo. Faremos nesse momento a demonstração do jogo Trilha da Tabuada, no qual nós temos uma trilha com algumas linhas que representam aí uma escala para uma partida envolvendo a tabuada. No caso, nós escolhemos a tabuada do número 6 e fizemos algumas linhas, 8 linhas aqui, poderíamos fazer mais, para que as crianças joguem em equipe e que cada participante possa responder a dar uma resposta da tabuada do número 6 e avançar nessa trilha. Então, a primeira linha é muito simples, tem todos os valores. A partir da segunda linha, nós passamos a ter alguns obstáculos, no qual, se alguma criança tiver que responder a uma tabuada que tem esse obstáculo, ela fica uma rodada sem jogar, porque a carta que ela tirou aqui, que tem a tabuada correspondente, que ela tem que responder, não tem a opção dela avançar. Então, vamos à primeira parte. Então, as crianças são sorteadas, podem ser jogadas de 2 até 4 crianças. E a primeira criança, então, escolhe uma carta. Então, aqui nós temos a tabuada 7 vezes 6. A criança que retira essa carta precisa, então, responder essa questão e avançar com o seu pino correspondente naquela casa, para ela poder avançar. Se ela errar, por acaso, ela não vai conseguir avançar e fica naquela rodada sem avançar, no caso, né? Então, 7 vezes 6, 42. E a criança, então, avança aqui. Daí todas as crianças jogam naquela rodada, vão tirando cartas aqui da tabuada e vão respondendo. Então, vamos pegar um exemplo aqui, uma próxima rodada. Então, 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Vamos seguir aqui. 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. Então, vou seguindo. 4 vezes 6. 4 vezes 6, 6 ou 6 vezes 4, 24. Nós percebemos, então, que essa resposta ela está obstruída. Então, a criança fica, no caso, uma rodada sem jogar. O objetivo aqui é que elas interajam, né? E que elas não tenham necessariamente uma cola, né? Ou elas podem talvez trabalhar a calculadora. Então, a estratégia fica a cargo de cada professor trabalhar aqui na trilha da tabuada. O jogo do resto consiste em cada jogador, num limite de 4 jogadores, a partir da saída, que é o número 25, eles fazerem operações com o número da casa correspondente dividido pelo número
que é correspondente no dado, para que ele faça a operação e o resto dessa divisão, então, ele possa avançar pelo número, considerando o número de casas. Então, vamos começar aqui, fazer uma demonstração. Vamos lançar o dado, eu tenho o dado aqui, vamos lançar. Temos, nós todos estamos na casa 25, todos os jogadores partem dessa casa 25. Então, nós vamos dividir o 25 por 2 e o resultado do resto é o número de casas que nós devemos andar. Então, se nós dividirmos 25 por 2, nós teremos como resto o valor 1. Então, o primeiro participante já pode andar uma casa. Então, ele chegou no 37. Terminou essa rodada, o próximo participante que vai jogar. Algumas perguntas que o professor pode fazer com as crianças. Por exemplo, nós colocamos aqui em 2 casas o valor número 0, né? O valor número 0. 0 aqui e 0 aqui. E colocamos a inscrição tchau nesse 0. Então, aqui uma reflexão que a criança pode fazer, o professor pode fazer com a criança, ou a criança pode chegar a essa conclusão a partir do conhecimento que ela já tem, do porquê que nessa casa tem a palavra tchau. Além de outras possibilidades, além de outro tabuleiro que o professor também pode criar com outros valores, com outras regras. O importante que a gente deve observar, como nessas 2 demonstrações que fizemos, é que os jogos foram criados pelos professores. Nós criamos esses jogos, nós participamos e montamos e pensamos nas regras desse jogo e fazemos as nossas adaptações para cada turma ou para cada situação que nós queremos demonstrar. Isso é muito importante na hora do planejamento do uso de jogos no ensino de matemática. Planejar o jogo, o professor deve jogar o jogo, deve saber as regras desse jogo, e essas regras devem ser muito claras para o professor, para que o professor possa também transmitir aos estudantes. Então, aqui nós tivemos a demonstração do jogo do resto. A nossa oficina Brincar e Aprender, que foi realizada no município de Jaguariaíva, nós pudemos notar uma elevação da intimidade dessas professoras que participaram conosco, dos conhecimentos acerca da educação matemática, a ampliação das ideias sobre o uso de jogos no ensino de matemática, da complexidade, das possibilidades que existem com a confecção de jogos, que é uma estratégia riquíssima, inclusive, não apenas o ato de jogar, e não só o jogar pelo jogar, mas ter o jogo na disciplina de matemática como uma estratégia presente no planejamento docente e tendo foco na aprendizagem. Isso é muito importante, isso é muito significativo e pudemos notar também, durante essa formação, que as professoras estavam muito à vontade para compartilhar com outras professoras esses conhecimentos, compartilhar com essas professoras esses jogos. Elas levaram jogos para suas escolas e passaram a utilizar. Então, esses jogos passaram a fazer parte do portfólio de atividades das professoras do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Por isso, alcançamos nosso objetivo com a formação. Fizemos demonstrações para o uso de jogos, apresentamos a teoria da aprendizagem significativa e entendemos que esse é um caminho importante para o ensino da matemática. Por fim, gostaria de agradecer a todos, a você que esteve aqui nos assistindo, acompanhando. Temos os nossos meios de comunicação, caso queiram entrar em contato, conhecer mais sobre esse trabalho. Temos outras atividades de formação continuada também no município de Jaguariaíva, na área de matemática. E estamos à disposição de todos os pesquisadores, os professores, as redes de ensino que têm interesse também nesse trabalho, nessa pesquisa que temos, inclusive, na formação de professores. Muito obrigado, um excelente evento a todos. E para finalizar, gostaria também de agradecer ao professor Ramon Elísio, que nos ajudou na montagem desses jogos para que nós pudéssemos fazer a demonstração. Muito obrigado a todos, bom evento e um excelente ano de 2021.